Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Estarei dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Romanos. Essa passagem eu vou estar lendo do versículo 14 até o 25, vai estar tratando de nós como filhos de Deus, a nossa vida como filhos de Deus. Amém, irmãos? Vou estar lendo do versículo 14, Romanos 8, versículo 14 ao 15, diz assim, 14 ao 25. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Glória a Deus. Essa passagem, na última vez que eu preguei, eu falei sobre a primeira parte do versículo, né? Sobre não haver nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo vai estar falando dos benefícios do Filho de Deus, aquele que é chamado um Filho de Deus, né? E aqui nós vamos ter uma imagem que o apóstolo Paulo vai estar passando para nós, né? É a forma que Deus usou, né? O apóstolo Paulo e os demais escritores da Bíblia, né? Através das palavras, eles pintavam uma imagem. Qual era a imagem dessa? Uma comparação entre um escravo, né? Um servo, que era algo muito comum naquela época de Paulo, né? Um servo, um escravo e um filho adotivo. Nesse contexto aqui do apóstolo Paulo, havia bastante comum no meio do povo romano, né, a adoção de filhos, né? E o que causava isso? Geralmente o casal não tinha possibilidade de ter filhos, talvez era estéril, algum motivo, né, privava esse casal de ter filhos, e eles adotavam, né, um filho, né? E Paulo vai estar fazendo essa comparação conosco da nossa vida espiritual, né? Eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos adotados por Ele, quando nós cremos nele. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo vai estar falando, e nós podemos ver em outras passagens da Bíblia, confirmando isso, que nós somos nomeados filhos de Deus, em primeiro lugar por causa da nossa fé,
em Jesus. Ninguém automaticamente nasce, né, todos os seres humanos, digamos assim, toda a humanidade, nasce e automaticamente é declarado filho de Deus. Pela Bíblia, nós vemos que aquele que é filho de Deus é nomeado, intitulado filho de Deus, em primeiro lugar, pela nossa fé em Jesus, em segundo lugar, pela justificação que Jesus dá sobre nós. Nós já estudamos sobre isso no livro de Romanos. O que é a justificação? É a declaração do próprio Pai, que nós estamos livres da culpa do pecado, livres da herança que recebemos de Adão, do pecado, por causa de Jesus. E isso nos faz ser filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui o apóstolo Paulo vai estar falando sobre um aspecto bastante interessante e bastante marcante nesses versículos a respeito da adoção, né? No versículo 14 e 16, nós temos vou ler novamente: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está essa comparação antiga com a época da adoção romana, né, que posso dizer. Geralmente eram adotados homens. Essa palavra aqui, filhos, no original, ela diz respeito à adoção de um filho homem, porque o homem, geralmente na sociedade antiga, era que recebia a herança, toda a sua a responsabilidade de estar presidindo uma casa. E mais ainda, né, quem recebia toda a herança era o primogênito, né? Você lembra dos patriarcas, desde os patriarcas até essa época de Jesus, geralmente era assim: o primogênito ele recebia a herança maior de todas as posses do seu pai, os outros filhos também recebiam algo menor. Para que acontecia isso? Para que não dispersasse. Imagine só um pai rico como Abraão, né, se tivesse muitos filhos, dispersasse, as posses dele iam diluir, né? Então, o que acontecia? Eles faziam isso para preservar a herança, as posses do pai, e dava essa continuidade, né? Então, aqui, o apóstolo Paulo vai estar usando essa figura que é a adoção, né, de filhos, e ele utiliza esse termo, filhos de Deus, né, que está no masculino. No original, se você for analisar, está no masculino, significando isso, que o homem, naquela época, representava a autoridade. Mas, para que eu estou dizendo isso? Para nos dizer que o dia de hoje, Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Pode, talvez o pensamento do mundo, que a Michelle falou, né? Pode querer julgar o evangelho que é machista, né? Mas a palavra de Deus vai dizer, logo em seguida, nos versículos 16, 17 e 21, ele vai chamar todos nós, todos que cremos no Senhor Jesus, de filhos de Deus, no plural, significando homens e mulheres, não só o homem. Amém, irmãos? Então, o que Jesus faz por nós ele quebra toda essa animosidade, essa inimizade que tinha entre sexos no passado, faz tanto o homem quanto a mulher, tanto o judeu quanto o gentil, todos serem beneficiados com a bênção de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje, diante de Deus, Deus não olha ver sexos, ver essa diferença, e não olha nacionalidades. Deus olha aquele que tem fé nele, confia nele. Amém, irmãos? E ele permite que nós todos sejamos nomeados filhos dele, né? O pensamento comum do mundo, a linguagem popular todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus. Mas diante de Deus não, é necessário, para que sejamos declarados filhos dele, nós creiamos nele, confiemos no Senhor. Amém? Então, diante de Deus não existe, Paulo vai estar falando em outra epístola, né? Não há judeu, nem escravo, nem livre, todos são filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus, né? E então, para nós não há diferença, um homem, uma mulher. Nós homens, né,
somos chamados de noiva de Jesus também, e isso não nos diminui, né? Nós somos noiva, todos, Apocalipse vai dizer isso, capítulo 21, versículo 2, vai estar falando que a igreja é a noiva de Cristo, e nós somos, tanto homens quanto mulheres, amém? E olha só essa bênção de adoção, irmãos. Naturalmente, somente o Senhor Jesus, de nascimento ele foi declarado Filho de Deus, somente Jesus, somente Ele podia dizer, né, Ele é o meu Pai, mas Deus nos dá esse privilégio de sermos filhos de Deus, né? Quem que são os filhos de Deus? No versículo 14 ele vai estar respondendo essa pergunta, quem são os filhos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 13, nós lemos da última vez, ele vai estar dizendo, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele opera uma obra tremenda em nossas vidas, né? Nós sabemos que o Espírito nos auxilia em todas as coisas, né? Jesus vai estar falando isso. O Espírito é o nosso consolador, aquele que nos guia, né? Mas algo especial e maior que o Espírito Santo faz em nossas vidas é nos ajudar na luta contra o pecado. Amém, irmãos? Não é por nossa força que nós conseguimos vencer o pecado, é o Espírito Santo que trabalha em nós, dando-nos a consciência de que Deus não se agrada, na verdade Deus abomina, Deus odeia o pecado, e é justamente o Espírito Santo que vai estar trabalhando em nosso interior, para que a gente possa agradar a Deus. Essa presença do Espírito Santo, né, ela mostra uma realidade inseparável, né? Não tem como nós sermos de Cristo, sermos filhos de Deus e não termos o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus é um filho de Deus, e aquele que é filho de Deus, ele tem o Espírito. Não tem como separar essa realidade, né? Não tem como dizer, uma pessoa é um crente em Jesus, é um filho de Deus, e ele não tem o Espírito. Não tem como acontecer isso. Todo filho de Deus, ele tem o Espírito habitando em nós. Amém, irmãos? Nós não estamos sozinhos, como nós falamos da última vez. Então, quando nós nascemos na nossa carne natural, nós nascemos como órfãos espirituais. Nós temos um pai e uma mãe naturais, né? Mas espiritualmente nós não temos um pai espiritual que é o nosso Senhor, nosso Pai celestial, né? Mas a partir do momento que recebemos o Senhor Jesus, temos sim um pai espiritual, uma filiação, somos filhos adotivos, né? E o apóstolo Paulo vai estar falando a partir do versículo 15, 16, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, né? Essa figura que o apóstolo Paulo traz a lembrança do escravo, né? O escravo naquela época ele não tinha direito, né? Nós estudamos um pouco, geralmente estudamos um pouco na escola, né, sobre a história dos escravos. O escravo não tinha direito, ele tinha que fazer o que o senhor dele mandava, né? Se o senhor dele mandava ele, sei lá, cortar o mato em tal lugar, ele tinha que fazer, ele não tinha outra alternativa. Mas o Filho de Deus não, ele não faz aquilo que o Pai manda por uma obrigação cega de ter medo de ser punido. O Espírito de Deus nos dá a confiança de sermos filhos de Deus e fazemos aquilo que o Senhor nos manda por obediência. Amém, irmãos? Por alegria. Listo para os irmãos 7 privilégios de nós
sermos filhos de Deus? Em primeiro lugar, é a nossa confiança, né? Os cristãos, eles não recebem um espírito de escravidão. O Espírito Santo de Deus, irmãos, não é um espírito que está no nosso interior, dizendo para nós, se você não obedecer ao Pai, você vai para o inferno. Tipo, se você não fizer isso aqui, o Espírito Santo não é dessa forma, irmãos. O Espírito Santo é gentil, amém? O Espírito Santo, ele fala de uma maneira suave. Ele não é um espírito atormentador em nosso interior, de maneira nenhuma, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é um cavalheiro. Por isso que a figura que os evangelhos retratam sobre ele, né, é uma pomba, né, um animal que é totalmente dócil. Mas o Espírito Santo não é um animal, né, ele é uma pessoa, amém, irmãos? A questão da Trindade é algo que é bastante misterioso nós entendermos. É difícil nossa mente natural entender toda a complexidade de Deus. A gente, se começar a pensar sobre a Trindade, a gente fica meio louco assim, né? Por quê? Como que pode? É um Deus só um Deus, mas são 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa do Pai não é a mesma pessoa do Filho e não é a mesma pessoa do Espírito. Elas não se confundem, mas as 3 pessoas de Deus trabalham juntamente para realizar toda a vontade de Deus para o nosso bem. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus, ele está em nosso interior, trabalhando em nós para a nossa santificação, porque essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? A vontade de Deus, eu posso afirmar com certeza, é a nossa santificação. Deus espera que nós, dia a dia, possamos ser parecidos com Ele, a cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito, irmãos, de ter filhos, para que nós sejamos parecidos com o Filho original, que é Jesus. Amém? Então, o Filho de Deus, ele tem confiança, ele não vive debaixo de medo, como se fosse um escravo, né? Antigamente, quando éramos escravos do pecado, sim, tínhamos medo, porque Satanás, ele age dessa forma. Satanás age baseado na ameaça, né, e na acusação. A palavra de Deus diz que ele é o acusador dos seus irmãos, né? No livro de Jó, você vai ver a imagem de Satanás chegando diante de Deus, acusando Jó, falando, ele só te serve porque ele é abençoado, né, em suas finanças, sua família está tudo bem. Mas nós conhecemos a história, sabemos que Jó, ele não servia a Deus porque ele tinha, né, ele foi fiel até o fim, e Deus o honrou. Mas o Filho de Deus, além da confiança, ele tem autoridade, né? Um escravo, uma pessoa que vinha à fazenda do seu senhor, não podia fazer nada. O escravo, né, não é ele quem manda, mas o filho não. O filho, mesmo sendo na época dos escravos, né, mesmo sendo na época de não maioridade, né, ele não poderia tomar decisões, mas ele era filho. Lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo se afastou de Deus, gastou o dinheiro, né, do pai, mas ele não deixou de ser filho. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo vai estar passando essa imagem para nós. Quando nós estamos em Cristo, nós somos filhos dele. Amém, irmãos? Algo a mais, a intimidade, né, no versículo 15... o apóstolo Paulo vai estar dizendo, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Para nós, irmãos, que temos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós temos essa bênção de podermos chamar, assim como Jesus chamava a Deus Pai, de Pai, nós também temos esse privilégio, irmãos. Nós não servimos a um Deus que é um Deus inacessível, como outras religiões
fazem parecer, né, um Senhor etéreo, fora do nosso universo, que não é inacessível. Não, irmãos, olha o privilégio que Jesus fala para nós. Nós temos um Deus que nós podemos falar assim como nós falamos com o nosso Pai. Abba, Pai. Essa palavra, irmãos, era uma palavra no aramaico, originalmente, né, que é bastante utilizada nos evangelhos. Jesus falou isso, né, e era uma palavra de intimidade, irmãos. É como se nós falássemos papaizinho, nosso Senhor, nosso Pai. E dessa mesma forma, irmãos, o Senhor nos dá a possibilidade de podermos chegar diante de Deus e clamarmos a Ele como nosso Pai. Amém? Então nós temos esse privilégio da intimidade com Deus. Em quarto lugar, nós temos o privilégio da segurança no Senhor. O Espírito de Deus, Ele testemunha em nosso espírito. Versículo 16, ele vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que bênção, irmãos. O Espírito Santo de Deus, que está habitando dentro de nós, ele testifica, ele confirma em nossos corações que nós somos filhos de Deus, irmãos. Isso é um mistério também, algo que não é tão fácil de se entender. Eu digo para os irmãos, não é tão fácil, mas nós que temos o Senhor Jesus, que estamos realmente com a nossa vida na presença dEle, irmãos, eu creio que todos podem confirmar isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, uma hora que você se aquietar, você vai ouvir Ele falando com você. Não posso falar uma receita de bolo aqui, é dessa forma ou daquela forma, mas Deus tem a forma dEle de falar com cada um de nós, irmãos. Amém? E Deus fala, irmãos. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio maravilhoso, porque o povo de Israel na antiguidade, ele não tinha essa bênção. Na antiguidade, o povo de Israel, ele era abençoado com a presença do Espírito somente para os reis, sacerdotes, pessoas especiais que Deus separava, né? Lembra da história, por exemplo, de Saul? Saul era um homem da tribo de Benjamim, né? E ele foi escolhido por Deus para ser rei. E qual foi o momento que ele recebeu? Quando eles se reuniram, Saul foi a uma companhia de profetas e recebeu a unção de Deus. Ali ele começou a profetizar, né? E teve alguns outros na história, por exemplo, Davi. Alguns foram ungidos, servos de Deus, que tiveram esse privilégio de receber o Espírito de Deus. Mas hoje, irmãos, eu e você, todos nós temos esse privilégio, irmãos. Isso é uma riqueza que nós temos. Amém, irmãos? O mundo não vê, a palavra de Deus diz, o mundo não o conhece. O mundo não conhece o Espírito de Deus, mas nós que temos o Senhor Jesus, nós conhecemos Ele. Amém, irmãos? E esse Espírito de Deus, Ele confirma em nossos corações que nós somos filhos dEle. Em Romanos capítulo 5, voltando só um pouquinho, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença do Espírito Santo em nossos corações, irmãos, é uma demonstração do amor de Deus por nós. Amém? Em seguida, no versículo 17, temos mais alguns privilégios que Deus nos dá. Versículo 17, vou ler novamente. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Né? Voltando à imagem do filho, a comparação da imagem do filho e do escravo, o escravo ele não tinha direito às posses do pai, mas o filho sim, ele era herdeiro. Amém, irmãos? E nós também somos herdeiros de Deus. Nós estamos destinados, que confiamos em Deus, para herdar a terra. Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Os mansos herdarão a terra. Vai chegar o tempo, irmãos, que nós, os filhos de Deus, vamos
herdar a terra, essa terra que nós vemos hoje, que vai ser restaurada, vai ser transformada para a habitação de Deus e a habitação dos filhos de Deus. Versículo 17, a segunda parte, ele vai falar sobre um aspecto talvez um pouco difícil para nós entendermos, em relação ao sofrimento. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Isso é um aspecto que nós tentamos evitar, e às vezes muitos pregadores que querem mostrar somente o lado bom das coisas, ocultam isso. Mas a vida cristã, irmãos, Jesus falou, o apóstolo Paulo disse em várias passagens, todo aquele que quiser servir ao Senhor iria passar por momentos difíceis. Não há como escaparmos disso, irmãos. Se nosso Senhor Jesus sofreu, nós também sofreríamos. E isso é a forma de Deus trabalhar para nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação. Amém, irmãos? Não é uma coisa muito popular, é difícil alguém gostar. Eu gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Mas a disciplina é algo que Deus utiliza para tratar nossas vidas. O próprio Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, que era santo, né, que não precisava ter sofrido nada, ele sofreu, irmãos, por eu e você. Quando pensamos em final dos tempos, em escatologia, um argumento para um tipo de crença é esse, né? Nós queremos escapar, né? Não queremos evitar a tensão que vai acontecer, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, né? É por causa disso, irmãos. O ser humano não quer sofrer, a gente quer escapar, a gente quer procurar um local seguro. Mas Deus, Ele sabe até onde Ele pode nos testar. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados por causa da nossa cobiça, mas Deus disciplina o filho que ama. Em Hebreus capítulo 12, versículos 9 ao 10, além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes de sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Deus tem os seus meios de trabalhar, irmãos. Às vezes nós estamos passando por algo em nossa vida e não entendemos. E pode ser que a dificuldade que estamos passando momentaneamente é uma disciplina de Deus. E aí, às vezes, ficamos pensando, o diabo que está fazendo isso para mim, ou não entendemos. Mas as nossas dificuldades, as nossas provações, elas são um meio de Deus trabalhar em nós, para a nossa santificação. Amém, irmãos? Então,
Em sétimo lugar, nós temos uma semelhança familiar, ou seja, Jesus sofreu. Nós sofremos com Cristo, nós sofremos uma rejeição por parte do mundo, por falarmos como Jesus, por vivermos como Jesus. Para que isso? Porque nós estamos nesse caminho de santificação para parecermos com Jesus, para sermos parecidos com a imagem dele. Na história da Bíblia, nós vemos os cristãos se regozijando no sofrimento, parece contraditório, mas olha só, em Atos capítulo 5, versículo 41, os apóstolos, e eles, versículo 40, então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas, e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram, e eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 16, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, isso é um consolo para nós, um conforto. Nosso sofrimento não é eterno, irmãos. O sofrimento do ímpio, do filho das trevas, esse será para sempre, afastado da presença de Deus. Mas o Filho de Deus, ele passa provações, ele passa momentos difíceis, mas é temporário. Passado o passo da morte, nós estamos garantidos com o Senhor Jesus. E se o Senhor vier, nós seremos glorificados. Amém? Então, o apóstolo Paulo, eu falo mais uma vez, ele faz esse contraste entre um filho, um escravo e um filho. O escravo, ele tem uma obrigação, uma compulsão para obedecer. O filho não, ele faz aquilo por alegria. O filho faz para agradar o pai. O escravo, ele faz por recompensa, mas o filho não, ele faz através de uma instrução de amor. O escravo, ele tem insegurança, ele tem medo de ser punido, mas o filho não, o filho tem certeza do perdão e pertencimento. O escravo, ele faz as coisas para que o pai veja, ele aparentemente, visualmente fazendo as coisas, baseado no comportamento externo, em regras, mas o filho, ele está baseado em relacionamento, em atitudes. O escravo, ele trabalha sem honra, mas o Filho de Deus é honrado e convidado ao trabalho familiar. Versículo 18, porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que espera para nós, irmãos, é uma glória que nós não podemos dizer. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança da glória
na esperança de que a glória da própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Toda a criação, irmãos, foi afetada pelas consequências do pecado, né? Desde Adão, toda a criação, até incluindo a natureza, os animais, que não foram eles diretamente que fizeram a transgressão contra Deus, mas por causa do pecado de Adão, toda a criação foi afetada, e por isso que aqui a palavra de Deus vai dizer que a natureza, toda a criação geme, ela anseia por essa redenção, anseia para que nós sejamos transformados por Deus, para que o mundo seja totalmente transformado, né? E aqui ele vai dizer as primícias do Espírito, ou seja, nós já temos a habitação do Espírito em nós, amém? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa questão da esperança é algo também misterioso para nós, porque nós estamos esperando por algo que não imaginamos, não temos a noção disso, nós não conseguimos ver todo o aspecto da glória de Deus, não conseguimos ver tudo, mas nós esperamos isso com paciência, amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo vai estar afirmando aqui, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Toda a criação, ela foi, aqui o apóstolo Paulo vai estar falando, a criação está sujeita à vaidade, em algumas versões vai dizer inutilidade. A criação de Deus foi impactada, né? E ela geme, ela anseia, ela agoniza, como em dores de parto, no versículo 22, né? Ela anseia, toda a criação anseia para a liberdade, para quando nós seremos glorificados pelo nosso Deus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas, capítulo 15, já para encerrarmos. Lucas 15, versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou,
e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus conservos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Essa ilustração que Jesus deu, essa parábola do filho pródigo, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre filhos de Deus, irmãos. Nós, quando estávamos afastados de Deus, nós éramos como esse filho pródigo perdido. Mas quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos que não conseguimos viver sem o nosso Senhor, nós confessamos o nosso pecado, nós confiamos em Jesus, o Senhor nos adota como filhos. Amém, irmãos? E Deus trata nós como o pai aqui da história tratou o seu filho, mesmo imundo, cheio de pecados, mesmo cheio de rebeldia que ele havia se envolvido. O pai dá uma nova chance para ele, irmãos. Nessa manhã nós temos esse privilégio de meditarmos na bênção que é sermos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Nós vamos poder experimentar a plenitude dessa adoção de Deus quando o Senhor Jesus voltar. Mas como a passagem diz, nós já vivemos as primícias do Espírito. Amém, irmãos? Nós já temos essa bênção e podemos desfrutar disso. Eu peço que você feche seus olhos. Vamos estar encerrando. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos lembra, Senhor, do privilégio de poder sermos chamados Teu filho, Teus filhos, Senhor. Teu filho, Tua filha. O Senhor não faz acepção de pessoas, Senhor. O Senhor não olha para os nossos pecados, por maiores que eles sejam, Senhor. Assim como o Senhor teve misericórdia do filho pródigo, o Pai tem misericórdia de nós, que chegamos diante de Ti, Senhor, com um coração arrependido, um coração quebrantado e contrito, Senhor, que reconhece, Senhor, a nossa pequenez, Senhor, reconhece que não somos nada sem Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, aqueles que irão escutar essa mensagem, que o Teu Espírito Santo venha quebrantar nossos corações, Senhor, para que possamos viver uma vida, Senhor, que agrada a Ti, Senhor, como Cristo viveu e vive. Ajuda-nos, Senhor, a ver, Senhor, a grandeza de sermos chamados Teus filhos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está habitando em nós. E o Teu Espírito, Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas. Teu Espírito nos ajuda a lutarmos contra o pecado e a vivermos para agradar a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, convença-nos do pecado, nos
Volta nossos corações, Senhor, para obedecer a Tua vontade. Volta nossos corações, Senhor, para a Tua presença. Nos dá, Senhor, uma mente como a de Jesus. Que a nossa mente, Senhor, busque as coisas do alto. Que a nossa mente, Senhor, seja guiada pelo Teu Espírito. Neste momento, enquanto adoramos ao Senhor, eu quero deixar um tempo para os irmãos que quiserem vir à frente para receber oração.